É surpresa pra ninguém que os jogos do Nintendo Switch são muito caros. Mas lá também tem uma loja de promoções onde dá pra se pagar um valor humano em algum jogo. E foi lá que eu achei um jogo chamado Monster Crown. Eu decidi dar uma olhada na review dele pela Steam. E pelos comentários ele é um jogo bem mediano, cheio de problemas e bugs. Mas pelo menos diziam que a história dele era mais sombria. Aqui os gêneros são bem simples. É ele, ela e neutro. Eu marquei neutro. Na hora de personalizar nosso personagem havia um set que deixava ele bem parecido com o Luffy. Então eu resolvi deixar ele assim. Bom, e diferente dos jogos de Pokémon, pra mostrar como ele é de terror, ele tem um pai presente dentro do jogo. Eu não sei que tipo de metáfora eles querem passar com isso, mas eu sei que na hora que eu vi, eu já me arrepiei todo. Ele nos conta como capturar os monstros. Que não é bem uma captura, basicamente fazemos um pacto com eles usando os pergaminhos com escritas mágicas. É uma carteira de trabalho. E agora começa um pouco do jogo, onde ele nos pede para limpar as abóboras e ir atrás de um monstro específico, que é basicamente a captura inicial do Pokémon. Nessa primeira batalha ele nos ensina o básico, que é a barra de vida, ataque, trocar de monstro, oferecer emprego, level, tipagem. O jogo não tem tantas tipagens e as que tem são tenaz, feroz, atroz, instável e implacável. Eu achei elas com um nome bem diferente, pra não dizer ruim. Fazendo esse tutorial e terminando todas as tarefas que ele pediu, ele nos entrega uma revista em quadrinhos, que ela tem algumas perguntas atrás dela, que diz que caso você responda e envie para eles de volta a revista com as respostas, ganhamos um monstro. Tipo, totalmente seguro, né? Graças a Deus. Uma semana se passa depois de enviarmos a carta e a nossa mãe diz que não íamos receber nada, né? Que era um scam. E a gente sai de casa e tem o próprio capeta enjaulado lá fora. Que era o prêmio da carta, né? E olhando essa jaula, incrivelmente me lembrou Digimon. Porque normalmente os brinquedos de Digimon vêm em jaulas. Temos 5 escolhas de monstros, cada um de um tipo do jogo. Eu achava que dependendo das respostas que colocássemos na revista, mudaria as opções. Porém, das 2 vezes que eu joguei, eu mudei as respostas, mas não mudou as escolhas. Continuaram sendo as mesmas. Das 5 opções de monstros que nos deram para escolher, eu decidi ficar com o morcego. Mas futuramente eu descobri que ele não era um morcego e sim uma foice. E foi assim que eu gostei mais dele porque ele era esquisito. E agora estávamos livres para ir onde quiser. Eu fiquei na rota inicial dando uma upada nos monstros que eu achei porque eu dava um super efetivo neles. E eu achava umas abóboras no caminho que eu dava para o meu monstro. Elas recuperavam um pouco de HP. Abóbora! Havia 2 caminhos que poderíamos seguir. Para baixo havia uma senhora que dizia que apenas alguém muito forte para derrotar o monstro que havia num lago. Eu poderia ir, mas eu achei que eu não ia ganhar, então eu não fui. Então eu decidi ir para cima, onde tinha uma gangue de mafiosos conversando, e mais à frente um deles ficou preso por causa de um boss. Caso a gente ganhasse para ele poder passar, ele nos daria um item. Eu perdi da primeira vez que eu tentei, então eu decidi dar uma upada. Isso eu achei um monstro bem parecido com o do nosso pai no caminho. Ele era um híbrido selvagem, que nunca tinha sido descoberto, e poderíamos batizar ele caso o capturássemos. Eu o capturei, e nomeei ele de Mordidinha. Ele tinha uma cara de mordidinha. Não havia bem evoluções. Até que havia. Bom, não sei se conta muito ou é mais uma forma alternativa, porque você poderia mudar a forma do seu monstro. Por exemplo, se você tem um monstro planta, usando um fertilizante super potente nele, você poderia mudar a forma dele. Porém, esse fertilizante apenas funcionava em monstros plantas, acredito eu. Eu não usei em outros tipos também. Mas um jeito de você conseguir as outras formas dele sem precisar de item era bridando. Se você cruzasse 2 monstros, sempre daria um monstro diferente. Pelo menos todos os monstros haviam uma tipagem de cada variante. E claro que você poderia às vezes achar ele pelo mapa, igual o Mordidinha. Na segunda tentativa eu consegui. Bom, eu ia perder, mas eu empreguei e capturei ele. E isso contou como uma vitória, então tudo certo. E o rapaz que queria passar me deu um livro, que funcionava basicamente como uma Dex, um mapa e um guia do jogo. Seguindo para a direita, chegamos na primeira cidade do jogo. Caminhando um pouco pela cidade, nosso personagem decide ligar para o nosso pai.
A gente entra na loja para ver se tem um telefone para ligar e recebemos a oferta de ganhar uma bolsa de graça, se aquela fosse a nossa loja principal para comprar os pactos. O que não tem muita opção de loja no jogo, então apenas ganhamos uma bolsa de graça. E o telefone estava do lado de fora, meu personagem apenas é cego. Para nós curar os nossos monstros, tem um NPC aqui. Ele diz que o rei emprega eles para prestar serviço e tal, e eles ganham esse monstro de cura. Você é louco, não compensa. E tem toda essa animação legal, meio mística e sobrenatural, que tem quando a gente espera. Passou esse besourão gigante, que eu tenho que dizer que isso é bem da hora do jogo. Eu voltei para a entrada da cidade e desci pela ponte dessa vez. Tinha uma floresta pequena, onde eu achei uma folha de aloe. Tinha uns garimpeiros perto de uma caverna, que eles fizeram 20 mil. Só o tigrinho mesmo pra pagar tudo isso. Para meu personagem não contar nada a ninguém, ele nos oferece 100 reais e qualquer outra coisa que nós achar dentro da caverna. É um pão duro, filha da... Seguindo para a esquerda, eu achei um cara num pier pensando na vida. Ele nos fala sobre uns monstros que tinha no lago. Aí nos mostram essa ceninha dos monstrinhos no lago. Voltando para a cidade, nós conversamos com esse NPC e contamos tudo o que estava acontecendo nas minas. Aí descobrimos que esse cara aqui é o dono da única loja da cidade. E ele estava cobrando tudo muito caro. E aquela trambicagem que estava acontecendo nas minas era tudo obra dele. E as minas era para ser do povo todo. O rei tinha assinado um tratado para isso. O trambiqueiro foi na frente, passou a perna em todo mundo e ninguém sabia de nada. E ele ainda disse que pagaria uma merrequinha para todo mundo trabalhar para ele nas minas. E o cara ainda me chama para uma batalha no final de tudo porque é tudo culpa minha. Não que não seja, mãe. Caralho. Entrando em batalha com ele, descobrimos o motivo dele fazer tudo isso. Sim, ele era careca. Caralho, ele ainda me chamou pro X1, careca, filha da puta. A batalha foi bem fácil. O meu inicial dava um super efetivo nele, então foi zero dificuldade ele. Depois de perder, ele vai para o lago e vai embora em um barquinho. E eu acho que naquele barquinho havia um carregamento de tomates, porque um monstro chega, afunda o barquinho dele e sobe essa cor vermelha da água. Depois de tudo isso, chega uma mulher e me diz sobre o level cap dos monstros. E que o Jasper era o domador mestre dessa cidade, então meu level cap havia aumentado. Ele era basicamente um líder de ginásio dessa cidade, e me diz o nome da próxima cidade para procurar lá também um mestre, que era a cidade Encruzilhada. Seguindo para a próxima cidade, passamos pela caverna de mineração. Ela havia um puzzle bem simples, era só mover algumas pedras para poder sair água e levantar as pontes que estavam caídas. E fazendo o puzzle deu esse bug. Bom, houveram muitos bugs enquanto eu jogava, e esses problemas já tinham se tornado comum mais pra frente. Saindo da caverna, me deparo com dois NPC. Um me agradece por vencer do Jasper, e outro nos avisa sobre um Tanukroc. É um monstro perigoso da área. Bom, mas eu não achei ele, né? Então ele não me deu problema nenhum. E explorando um pouco o deserto, achamos a cidade Encruzilhada. Na cidade, essa moça nos apresenta um transporte do jogo, e também serve como uma caixa para guardar nossos monstros. Os nossos monstros ficam na nossa fazenda, e esse pássaro gigante precisa ir lá para pegar eles, para poder trocarmos o nosso time. Bom, nada disso é apresentado para nós, eles só nos falam sobre isso, mas eu achei muito legal a explicação. Na cidade eu resolvi entrar nesse barzinho, e estava tocando esta pedrada lá dentro. Lá dentro tinha dois bandidos. Eles estavam sedentos para meter a porrada em mim. Chegando lá fora conhecemos David e também a líder dos bandidos com seu anticristo. A líder dos bandidos se chamava Beth. A Beth interrogou eu e o David. O monstro do David chegou e nos tirou de lá, numa cena linda de voo com tudo pegando fogo. Depois disso conversamos em uma fogueira com um pôr do sol lindo. No final de tudo nos pegamos e foi isso. Não, é mentira. Não foi um pôr do sol tão lindo assim. No meio da noite, nosso personagem escuta um barulho. Ele vai até a praia, vê um monstro gigante e acha um ovo na água. Bom, e se você tem alguma curiosidade de saber que monstro vai sair desse ovo, eu tenho uma boa notícia pra você. Você pode esperar porque uma hora eu vou chocar ele, mas não é agora. Eu resolvi dar uma upada antes de enfrentar o mestre dessa cidade. Andando um pouco pelo deserto, eu achei um bioma rosa. E nesse bioma foi onde eu quebrei um pouco do jogo. Bom, por agora não vai dar pra perceber muito, porém daqui um pouquinho vocês vão entender tudo. Nesse lugar todo rosa eu descobri que é um cemitério de guerra. E eles não me deixam passar, porque é um monstro impedindo o caminho. O NPC me disse que quando eu ficar mais forte eu poderia tentar uma batalha para poder passar. Eu voltei para o deserto e achei uma cidade grande nele. Nessa cidade não parecia ter um mestre de monstros,
Mas ela era bem legal. Ela parecia ser algo focado com eletricidade, porque ela tinha uns interruptores gigantes. Depois de olhar ela um pouco, eu resolvi voltar para a cidade encruzilhada para enfrentar o mestre de lá. Não foi tão difícil vencer dele. Eu tentei usar todo o meu time, mas parece que só o inicial já era o suficiente. Esse jogo não traz uma conexão muito boa com todos os monstros. Durante todo o tempo que eu joguei eu só queria usar um monstro, que normalmente era o mais forte, porque havia alguns ataques que parecia que a tipagem não fazia efeito. O oponente podia ter vantagem de tipagem ganhando mais defesa contra o ataque que eu ia usar, porém ele matava do mesmo jeito. Eu segui para a esquerda da cidade. Eu cheguei num lugar novo passando por uma montanha. Pelo mapa havia alguns itens jogados, como aquela folha de aloe no início e também uma mochila perdida de treinadores. Elas podiam ter alguns itens. Eu dei uma boa explorada por essa área, e pra mim, essa era a área mais bonita do jogo. Eu gostava das cores e o jeito que eram as florestas. As outras áreas não me empolgava tanto dar uma explorada. E eu continuei seguindo o caminho, até chegar em uma outra cidade. E não era apenas uma cidade, era um dos 3 reinos do jogo, e esse era o Reino Caridade. Eu não fiz muita coisa no reino, falei com alguns NPC e eu fui explorar por volta dali. Ali perto eu encontrei uma entrada para uma floresta. E eu tenho que dizer, bom, o que eu gosto nesse bioma que tem 2 tons de verde, e eu acho ele muito bonito e adoro explorar por ele, eu odeio nesse bioma de floresta escura. Essa floresta eu acho tenebrosa. Eu acho muito feio esse lugar, já que essa floresta era para ser um lugar de medo. Bom, eles conseguiram. É difícil de andar por ela, ela deixa você todo travado. E eu tinha muito medo era dos monstros, mas não porque eles eram aterrorizantes, mas sim por causa do level deles. E bom, se eles tinham um level muito maior que o meu, provavelmente não era para eu estar ali. Eu dei uma volta pela floresta, e evitando qualquer tipo de ser vivo naquele lugar, eu achei uma criança do capiroto. Eu segui ela para ver se era algum monstro ou parte da história, e eu achei o meu pai na floresta, e ele estava no lugar que eu já tinha passado e não tinha nada antes. Aquela criança do nada começa a sorrir e vira um monstro. Pra mim, na primeira atitude dele, esquisita, eu já puxava uma cruz, alho, uma estaca e um martelo. Eu que não sou bobo e nem nada, eu capturei ele. Salvando nosso pai, a gente volta para a fazenda. E foi agora que começou aquele bug que eu havia comentado. Olhando na fazenda, a gente tinha 2 pais. E no balão de diálogo tinha um rei falando. E depois de uma conversa, vemos um flashback do nosso pai na guerra. Havia mais alguns personagens, mas eu não sei quem eles eram. Eu não entendi nada dessa história. Eu peguei o pelicano gigante e voei para o Reino Caridade para enfrentar o mestre de lá. E esse monstro do mestre parece muito Mimikyu. Até agora foi um total de 0 dificuldade todos os líderes que eu enfrentei. Depois de vencer o líder do reino, eu fui para aquele lugar todo rosa, que tinha um monstro bloqueando a passagem. E aqui eu fiz a descoberta mais importante desse jogo, que foi onde eu errei totalmente a história do jogo. Tentando enfrentar um monstro, o NPC do lado diz para irmos falar com ele. E falando com ele, ele manda a gente ir para nossa casa, falar com nossa mãe, para nossa mãe nos ensinar a mecânica do jogo de sinergia. Eu volto para casa, falo com nossa mãe e começa uma batalha. Para ir mais rápido essa batalha, eu não me importo com essa mecânica e apenas luto como uma batalha normal e venço bem rápido. Spoiler do que vai acontecer, eu não usei essa mecânica uma vez durante o jogo todo. E agora eu poderia lutar contra um monstro que estava travando a passagem. Eu podia ter lutado com ele faz muito tempo, bastava eu apenas ir falar com a minha mãe. Porém eu não havia falado mais com esse NPC, ele não tinha dito isso, então eu segui por outra rota e cheguei em outra cidade que não era pra eu ir agora. Subindo a rota, eu chego no reino e vejo o rei na praça com a rainha. Ele está vendo os seus plebeios e suas vidas pobres e imundas. E chega mais um miserável para ele contemplar. E vendo o nome do rei, eu descubro quem estava na nossa casa falando naquele balão de diálogo que não havia ninguém. Eu entrego o presente para ele que nosso pai nos enviou, ele reconhece o nome de nosso pai e nos chama para o castelo. Basicamente conversamos lá dentro e ele já conhecia nosso pai. E nisso decidimos ir até a fazenda. E chegando na fazenda soubemos que nosso pai se perdeu na floresta e a gente ia resgatar ele. Mas na verdade olha ele bugado ali. Conseguimos uma canoa do rei. Agora eu vou explicar o que tá acontecendo aqui e esse problema todo, mas eu acho que você já deve ter entendido. Mas para aqueles que não entenderam eu vou explicar. Na nossa tela já deu para ver que tem um mapa e com um X nele, mostrando para onde devemos ir. É um guia do jogo. E naquele lugar todo rosa que havia um monstro bloqueando a rota, o X estava atrás dele.
Mas como eu não conversei com o NPC e não sabia que tínhamos que falar com nossa mãe para poder passar, eu decidi explorar. Nisso eu achei outra rota que não estava bloqueada por causa da história, então eu continuei e cheguei em outro reino, e lá o level estava totalmente acima do meu, significando que não era para eu estar ali agora, porém o acesso estava liberado. Neste lugar era onde estava a Floresta Macabra, e na floresta deveria haver duas entradas. Uma pela canoa, que nós passava por um lago que era perto da fazenda, e a outra era por uma rota normal, que foi a que nós achamos primeiro. E aquele monstro disfarçado de criança, que era uma parte da história com uma cutscene, só ativou quando eu cheguei perto da segunda entrada, que era da canoa. Como eu salvei o nosso pai antes do jogo pedir, isso gerou dois pais na fazenda. E eu salvei o nosso pai antes de falar com o rei. Nisso eu ativei uma cutscene que não era pra ter acontecido agora, fazendo eu ter dois pais na fazenda e não fazendo a cena do rei. E agora que eu estava editando esse vídeo e vendo melhor as cenas, eu percebi que no balão de diálogo, quando encontramos nosso pai, tem a palavra teste nele. Mas foi muito rápido, eu só consegui ver porque eu podia pausar essa cena. E agora, nos perguntamos o que isso ensina sobre o jogo? Que ele é mal feito? Ou que entregaram algo cheio de falhas? Eu acredito que não. Eu acredito que isso é o jogo mostrando que você tem livre-arbítrio, que você pode fazer a sua história. Você não precisa seguir a história que o jogo te diz para seguir. Então, pra mim, isso é um ponto positivo do jogo. Fazendo tudo isso, o jogo se consertou. Eu consegui prosseguir na história sem problema. Eu fui onde o X me guiava. Era o último reino do jogo, e seguindo ele eu cheguei em um lugar de neve. Antes de chegarmos no nosso destino, passamos por uma cidade bem bonita. E nela havia uma falha no terreno. Bom, nesse momento falha já era o normal deste jogo. A mestra dessa cidade nos pede para achar o amigo dela que está perdido na floresta. E só assim poderemos batalhar. Eu nem tentei procurar ele. Eu fui embora. E para chegar no próximo reino precisávamos passar por uma caverna, onde havia um mini boss travando o caminho. Eu capturei ele porque ele era forte. Chegando perto do reino, vemos alguns gangsters de novo. Eles nos veem e vão embora. E entrando no castelo, a rainha nos diz que para testar a nossa força, tínhamos que fazer um monstro bridado tier 4. Então eu voltei para a fazenda de nossos pais, para poder bridar. E eu fiquei bridando apenas 2 monstros. Como inverter a ordem dos monstros do líder para o assistente, mudava qual monstro ia vir, eu apenas usei 2 para fazer o tier 4. Após mostrarmos o monstro para a rainha, ela nos diz para ir para um certo lugar, que era basicamente uma Safari Zone, um recinto com alguns monstros raros. Obviamente eu fui lá correndo, vai que tinha algum monstro muito da hora lá. Dragonair, tá? Tem um Dragonair. No final de contas eu nem entrei na Safari Zone, eu apenas fui na casa para fazer a parte da história e já saí. E no que eu saí eu fui sequestrado pelos gangsters. O chefe da máfia nos diz que ele quer deter a Beth e que quer a nossa ajuda para isso. Ele nos explica um pouco da história do jogo, e ele nos dá algumas coordenadas para achar 3 monstros antigos, que são basicamente lendários. Então teremos que pegar 3 agora e mais um no final. Depois que eu saí do cassino da máfia, um dos monstros que eu precisava ir atrás era bem naquela cidade. Então eu aproveitei que já estava lá e fui atrás dele. Eu entrei num lugar bem grande onde estava tocando um show. Depois de uma cena legal, eu tento sair do lugar, e o vocalista me para falar que ele gostou de mim e do meu monstro. E que também achou muito legal o meu monstro não matar ninguém durante o show. Ele nos chama para ficar à toa com a banda. E eu tenho que dizer que o guitarrista dessa banda parece o Saitama, mas que uma abelha bem grande picou essa cabeçona dele. Excuse me, lá ele. Ficando à toa, a gente decidiu invadir uma usina elétrica da cidade. 2 membros da banda estavam brigando e sem querer eles ativaram a porra toda. Aí eles fugiram de medo e olhando um pouco dentro da usina elétrica encontramos o David. Decidimos dar uma olhada numa outra área da usina. E lá tinha um puzzle bem simples usando umas pilhas que abriam umas portas que estavam trancadas. E com isso conseguimos achar um dos monstros antigos que precisávamos. O nome dele era Zadia, o Berremute elétrico. Ele não foi tão difícil de capturar. Eu usei 2 monstros que eu peguei durante o caminho até aqui e foi até bem fácil, na verdade. Como nesse ponto eu já não aguentava mais olhar para esse jogo, eu vou resumir bastante. Quer dizer, resumir mais do que eu já estava resumindo. E a partir daqui eu fui atrás dos últimos 2 monstros que faltavam. O próximo monstro era no gelo, e essa mulher pediu para eu ajudar o filho dela a esquiar. Eu e ele decidimos ir para a parte mais perigosa da montanha, porque ela deveria ter umas pistas de esqui mais da hora.
Para ir para a montanha tínhamos que passar por essa casa, e o dono da casa estava lá. Ele disse que ia usar nós como ração para monstro. Eu derroto ele sem grandes dificuldades, ele só tinha um monstro, e ele nos deixa passar depois disso. Eu gosto dessa parte porque o Mark fica na minha cabeça o tempo todo, para ele não se perder na neve. Enquanto eu passava por uma caverna de gelo, eu encontro um bandido congelado. Esse lugar não tinha um puzzle, era só ficar andando pelo gelo. E achamos o segundo Behemoth, era o Krydia, o Behemoth frígido. Segundo Behemoth capturado com sucesso. E na hora de ir embora, o Mark achou um tesouro brilhante. Ele nos deu ele. Nos despedimos do Mark e fomos atrás do terceiro Behemoth. Era nessa cidade aqui, que eu não sei falar, eu acho que é Epenton, Apenton, Eplenton, Apenton. Essa porra de cidade aqui. Nela havia uma universidade, onde conhecemos uma mulher que estava estudando lá. E ela quer estudar o relacionamento que eu tenho com meu monstro, então ela vai nos seguir por aí por um tempo. Enquanto nós andava pela cidade, ela disse que tem um enigma nessa estátua. O puzzle era bem fácil, era um quadro que tinha na universidade. Eu só repetia as formas que estavam lá aqui na estátua e foi. Descendo as escadas que liberamos, tinha um lugar com um puzzle. O puzzle era bem fácil, era só ficar em cima de botões. Lá dentro tinha um espírito que era a guarda do Behemoth. O time dele era bem fraquinho. Agora era pra ter uma cena onde a Anne não quer soltar o Behemoth e eu precisava falar palavras de coragem para ela. Porém meu personagem bugou e eu só conseguia focar nisso. O mesmo de sempre, começamos a batalha com ele, ele apanhou e eu o capturei. Agora faltava apenas mais um Behemoth. E para chegar nele precisávamos passar por mais uma caverna, onde eu precisei usar todos os poderes que eu ganhei dos outros 3. Agora acontece uma das coisas mais legais desse jogo. Saindo da caverna, vemos os gangsters e bandidos. Eles estão brigando, mas obviamente os gangsters ganham e os bandidos saem correndo. E após isso, David aparece e nos dá uma escolha, que é escolher entre David e os gangsters. Como eu já havia jogado uma vez e tinha escolhido o David, eu decidi dessa vez ir com os gangsters. Mas eu vou mostrar o final do David também. Amarramos o David porque o chefe queria falar com nós. Ele fala que o mundo é cruel e essas coisas, aí ele nos libera. Soltamos David e eu vou atrás do último Behemoth que faltava. Antes de ir atrás do último Behemoth, eu decidi vencer alguns mestres de cidade que eu deixei para trás, para poder pegar uns monstros de level mais alto. Porque se meu level cap fosse 40 e o monstro fosse 60, na hora da captura, o jogo ia diminuir o level dele. A primeira líder que eu fui enfrentar era a líder do amigo perdido na floresta. Achei o amigo dela e fui desafiá-la. Eu apenas usei um monstro, que era de level bem alto, e os monstros dela quase não davam dano, porque eles eram um level bem inferior. Depois foi a mestra da Cidade Rosa. Ela pediu para que derrotássemos um monstro na praia, para podermos lutar. Ela foi derrotada sem dificuldade. E eu só lembrei de 2 mestres que eu não havia lutado. Mas então eu voltei para a cidade para pegar o último Behemoth. Eu conheci um cientista que ele me chamou para ver a apresentação do trabalho dele. E durante a apresentação, o último Behemoth apareceu. E meu instinto Hunter ativou quando ele apareceu. Fantasminha, vem cá pro tio te fazer um carinho, vem! Porque era Beidia, o Behemoth sobrenatural. E eu, como um bom Hunter que sou da família Winchester, o capturo sem dificuldades. Depois disso, a Beth aparece, batendo no David. Ela rouba o cristal do cientista e nos chama para uma batalha. Quer dizer, não chamou, né? Nos obrigou. Eu ganho do capeta dela no duelo, mas a casa começa a desmoronar. Aí temos que sair de lá e ir para o hospital. Vemos a Beth correndo no deserto para algum lugar. E no hospital o doutor tava ali na cama, morrendo. Ai, eu tô falecendo. Agora nós iríamos atrás da Beth para a última batalha da história. Bom, até onde eu sei, na verdade, que foi até onde eu parei da última vez que eu joguei. Então eu decidi fazer tudo o que ficou faltando antes dessa batalha para poder chegar lá o mais preparado que eu conseguisse. A primeira coisa que eu decidi fazer era chocar aquele ovo que achamos na praia. E para chocar ele, tínhamos que ir para o reino Empatia e nessa casa aqui. Nessa casa havia uma domadora, ela era especializada em dragões. Ela reconhece o ovo na minha mochila e ela nos dá uma ideia de usar um relógio atômico para chocar ele. O relógio atômico é um item usado para acelerar o tempo, ele funciona em alguns outros monstros também. Porém, íamos precisar de 2 relógios atômicos. Ela nos dá um de graça para usar a primeira vez e o outro ela disse que teríamos que encontrar. Ele era um item que spawnava aleatoriamente em mochilas de treinadores perdido. Eu fiquei 1h30 procurando, pra no final descobrir que tinha um relógio atômico atrás dessa cidade, numa caverna. E meia hora dessa procura não foi andando pelo mapa, foi nessa caverna. Porque eu não tinha visto que o relógio atômico era o item que a gente pegava na entrada da caverna. Eu achei que era outro item.
um que estava numa área de pulinho, que eu não consegui pegar. Eu não faço ideia de que item é, mas o relógio atômico eu só vi quando eu desisti de pegar aquele item e fui ver meu inventário. Chocamos o ovo, ele colocou fogo na casa da mulher e fugiu para a caverna atrás do reino. Ele é bem forte, mas é capturado. Eu capturei mais alguns monstros que eu achei pelo mapa que pareciam ser uns lendários ou bosses que ficavam em lugares estáticos, que eles eram um level bem alto. E depois disso eu parti para a luta contra a Beth. No caminho tinha 2 bandidos que a Beth tinha mandado. Eles não eram fortes, mas os 2 desistiram dessa vida difícil e voltaram a roubar na cidadezinha deles. Agora só faltava a Beth. Usando a entrada que os bandidos deixaram, conseguimos entrar no castelo e damos de cara com o David. Temos que batalhar com ele para poder passar, ele não vai deixar nós passar de boa. Lutando contra ele e o monstro dele, o Osmose, ele nos deixa passar. Bom, ele não deixa, né? A gente obriga ele a deixar nós passar. E conseguimos chegar no salão principal, onde o David está caído todo fudido e a Beth está abrindo um portal com os 4 elementos que ela pegou. Dentro do portal tem uma criatura que transforma a Beth em um monstro. E ele diz que temos potencial e também nos transforma em um monstro. Ou um mini monstro. Então, entramos em uma batalha com a Beth. Dessa vez ela não tá com o satanás dela, ela é o próprio monstro e nós usamos nosso time. Vencemos dela. Depois de matarmos a Beth, o chefe da máfia chega no salão e a criatura diz para matarmos ele. Beth também é desintegrada. A criatura no portal diz que riqueza e poder nos aguardam e que nos veríamos no inferno. E ela vai embora, então eu decido sair do castelo e damos de cara com o Osmose. Nós destroçamos ele também e o David nos jura de morte. E o jogo acaba aí. Eu não acreditava que o jogo tinha acabado assim. Eu fiquei muito tempo nessa tela de crédito, eu apertei todos os botões, mas ela não saía. Para continuar jogando nesse meu save, eu precisava fechar o jogo e abrir antes dessa batalha final, que era o último save que eu tinha feito nele, porque os créditos não acabavam. Eu achei um final legal, mas faltou coisa. Mas esse é o final que dá se escolhermos os Gangster. Agora eu vou mostrar o final do David. Até esse momento nada é diferente, mas quando escolhemos o lado do David, lutamos contra o Gangster. Eles nos forçam a ir falar com o chefe. Na sala de espera do chefe, passa as advogadas dele. Chegou minha equipe de advogado aí, você pode entrar. Ele fala o mesmo de antes e nos libera. David nos agradece e vai embora. Depois da batalha contra a Beth no laboratório, vamos para o hospital, mas dessa vez com o David. No hospital, com o David todo fudido, ele fala para irmos na frente atrás da Beth. No castelo, algumas cenas são mudadas. Vemos Beth entrando no salão principal e tentamos parar ela. David aparece para nos ajudar e leva uma porrada. E chama o Osmose. A Beth explode o Osmose. E até que eu já entendi que o Osmose morrer é um evento canônico e não pode ser mudado, então entramos numa luta contra a Beth. Como o level dos nossos monstros estavam bem alto, o satanás dela não era um problema dessa vez. E ganhamos dela com facilidade. Ela tenta receber o poder da criatura do portal, mas tentamos impedi-la, porém não conseguimos porque somos empurrados pela força. Porém chega o chefe da máfia com um trabucão na mão e senta o aço nela, pra ela ficar esperta, que aqui não é bagunça também não. O monstro dela carrega ela pra longe. E termina assim. E chamamos o David para morar com nós agora que o Osmose morreu. E para finalizar, eu tenho vozes na minha cabeça, que elas dizem que seremos messias e não reis. E acaba assim a história do jogo. No final do jogo, liberamos um surf. Podíamos nadar em qualquer água do jogo. E eu vou mostrar agora algumas coisas que eu achei durante o jogo, para mostrar que o jogo tem uma ambientação legal, e até que vale a pena dar uma explorada nele. A primeira coisa que eu irei comentar não é um ponto positivo do jogo, mas eu achei um NPC bugado no meio do mar. E foi bem sem querer eu ter achado ele, mas eu achei engraçado isso. E no mesmo lugar que eu achei esse NPC, spawnava aquele monstro que destruiu o carregamento de tomate no início. Também nas minhas procuras eu achei um ovo rosa gigante dentro de uma caverna. Eu não consegui fazer ele chocar. Talvez com um relógio atômico funcionasse, mas na hora não tinha nenhum. Também havia um navio que era puxado por uma tartaruga gigante, que protegia o navio todo também. E no meu save, que eu escolhi o caminho dos Gangster, às vezes spawnava o David como um monstro no mapa. Ele me seguia para batalhar, e se caso ele chegasse até mim, a gente batalhava contra o time inteiro dele. Só o Osmose que não estava presente no time dele. E esse é o jogo Monster Crawl. Eu senti que faltou algumas coisas no final da história, mas eu também não joguei muito depois da batalha da Beth no castelo. Ele até que é um jogo bem legal, dá pra passar o tempo jogando ele, e ele é bem criativo em algumas coisas. Eu gostei bastante de jogar ele, apesar dos problemas que ele tem. Então eu acho que é isso, espero que todos tenham gostado do meu resumo do jogo, e até uma próxima.